Boa noite a todos. Tudo bem? Boa noite, Valquíria. Tudo jóia? Boa noite, Bruna. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todo mundo tá me escutando? Boa noite, Tassiana. Então, é com muita alegria, né, que hoje o CRAS, juntamente com a da Assistência Social de Garatinga, inicia, né, as lives para comemorar o mês do Abril Azul, que é o Abril Azul. A gente trabalha o mês da conscientização ao autismo. Então, desejo vocês sejam muito bem-vindos. Essa live eu tenho certeza que será muito produtiva, tanto para a nossa vida, tanto para a vida das pessoas que necessitam. Só um minutinho, a gente já vai iniciar. Boa noite, Bruna, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Thalita, Boa noite, tudo bem? tudo jóia. Então, eu vou apresentar vocês, tá? A Thalita, gente, ela é psicóloga e a Bruna, ela é fonoaudióloga. Elas vão acrescentar, né, nessa noite para nós, esse Abril Azul, para falar um pouco sobre o autismo, um pouco sobre a experiência delas nessa caminhada de autista. Então, Thalita, se apresenta para nós, fala um pouco sobre a sua profissão, um pouco sobre a sua experiência. Sim, eu sou a Thalita, eu sou psicóloga. Eu tive uma experiência, assim, durante o curso de psicologia, eu fiz estágio na PAI aqui de Itaúna. E aí, desde então, a partir dos estágios, eu já comecei a me apaixonar pelo público infantil, pela deficiência intelectual, pelo autismo. E aí, eu formei, fui contratada na PAI, então hoje eu trabalho na PAI, com avaliação e com intervenção de crianças com autismo. E aí eu fui me especializando, né? Eu me especializei em neuropsicologia, depois eu me especializei em transtorno do espectro do autismo, lá na UFMG. Foi lá que eu conheci a Bruna, né? Que a gente estudou juntas. E, e fiz o curso também de disciplina positiva, que eu acho que me agregou muito também. Eu acho que é super importante ter esse olhar mais positivo, sabe? Eu acho que independente das teorias, a disciplina positiva ela abrange muito, né, essa questão do cuidado. Eu acho que a disciplina positiva tem um cuidado muito grande, assim, né, com o outro, com a criança. E é essa a minha trajetória, né? Queria falar que estou com muita saudade da Bruna. É um prazer imenso participar da live com você. A Bruna tem uma experiência imensa, né? Super experiente, dedicada. E ainda tem a experiência pessoal, né? Mamãe do Vini. E a Bruna Isso. vai contar um pouquinho para vocês da história também dela. Pode falar aí, Bruna. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Esse mês para mim é um mês muito especial mesmo, né? Assim, tô até de azul aqui para Eu poder também. vestir um pouco a camisa mesmo, né? Eu vi. E aí, assim, eu sou fonoaudióloga, sou terapeuta ocupacional também. E me formei já há alguns anos, mas eu tive um filho que está no espectro. Eu tenho dois filhos, na verdade, uma menina, né, e um menino. Mas o meu menino, ele já tem 9 anos e ele recebeu o diagnóstico quando ele tinha 2 anos e meio. E aí de lá para cá eu comecei a estudar mais, né, o autismo. Eu não trabalhava com crianças que tinham esse diagnóstico, né? Assim, tive algum contato, mas a maioria das crianças que eu atendi, mesmo na época de faculdade, depois de formada, eram crianças com um quadro bem grave, né? E que tinham muito comprometimento, assim. E o meu filho não tem tanto, ele falou no tempo certo, mas ele tinha algumas características que me chamavam muita atenção, né? E que entram muito nessas coisas que a gente vai falar hoje, dos sinais, né? Que chamam atenção aí para o diagnóstico.
e da questão de inflexibilidade, muita questão sensorial também, a dificuldade de contato ocular, né, com outras pessoas. A Thalita vai falar melhor sobre isso. Mas é isso, né? A minha experiência com autismo é essa. A gente fez especialização juntas, eu e Thalita, na Federal, né? E aí estamos estudando todo dia. Muito bom. Thalita, a Thalita vai expor para nós um pouco, né, sobre os sinais precoces. Fala um pouco para a gente, Thalita. Sim, eu vou elencar uma lista de sinais, né? Então, assim, acho que o pessoal que está assistindo, às vezes, pode até começar a se identificar, falar assim, mas meu filho também faz isso, meu filho faz isso. Então, assim, já vou explicar logo de início que não é um sinal ou outro que vai determinar, né, o quadro que a gente vai diagnosticar por causa de um sinal ou outro. É um montante e precisa de uma avaliação, né, adequada, com um profissional adequado, né? E não é somente um sinal, né? É quando a gente vai observar no geral, tá bom? Então, vou começar falando de alguns sinais que a gente já pode começar a perceber, começar a observar na criança nos primeiros meses de vida, né? Que é a ausência do choro, né? Às vezes a criança, o bebezinho é muito silencioso, não chora. A gente não percebe que ele não está prestando atenção na voz humana. Ele tem algumas preferências por objetos, ao invés de olhar para o rosto, para o nosso rosto, ele tem preferência por ficar olhando por alguns objetos. O olhar, ele não acompanha a mãe. Quando a mãe se afasta, os bebês, eles têm o costume de olhar para a mãe e ver onde a mãe está indo, né? Algumas crianças com autismo não olham, né? A mãe se afasta e a criança fica, né? O bebê, ele fica tranquilo, né? Sem observar para onde a mãe está indo. A ausência de balbucios, né? Dos sons vocais. O bebê também é um outro ponto muito importante, que é a questão do bebê não olhar para a mãe enquanto está amamentando, né? Então, as mamães gestantes, é importante já ir estimulando isso, né? Na hora que o bebê estiver amamentando, olhe para o bebê, né? Vai conversando com ele, presta bastante atenção, já vai estimulando esse olhar logo na amamentação. E quando o bebê também não imita algumas ações, como sorrir, bocejar, mostrar a língua. E uma outra questão também, né? Já nos primeiros meses que a gente já consegue observar, é quando o bebê ele não estende os braços para pedir colo, né? Uma criança que é mais independente, né? Que a gente costuma dizer. E no primeiro ano de vida, né? Não procura pelos pais enquanto a gente chama, né? A gente fala assim, João, né? João! E o João não olha, né? Não dá tchau, a gente pede para dar tchau, a criança não quer dar tchau. Com um ano, né? Quando não pronunciou ainda nenhuma palavra compreensível, né? Uma palavrinha isolada. A Bruna vai poder falar melhor sobre a fala, depois eu quero até que você fale um pouquinho, né? Mas é bom a gente observar, porque tem muitas questões do atraso na fala, né? E quando a criança fica se movimentando de forma indeterminada, em uma direção indeterminada, né? Fica se movimentando sem um objetivo específico, quando a criança não indica nenhum desejo, né? Quando ela não aponta, quando ela não demonstra querer nada. Quando ela quer, ela simplesmente vai no cantinho dela e tenta se virar ali com o que ela dá conta. Ela não pede ajuda. E não apresenta curiosidade pelas pessoas, né? Não se sente, né, atraída, não quer ficar mais junta, quer ficar mais isolada. E a partir dos 2 anos, eu vou falar um pouquinho assim, de acordo com a idade, para a gente poder ir separando também um pouquinho, tá? As características, de acordo com o desenvolvimento. Então, a partir do 2º ano, a criança costuma já não indicar, né, esses desejos, né? Quando usa a mão e quando ela quer, né, ela costuma puxar, né? A partir dos 2 anos, ela já vai começando a querer pedir mais, né? A querer alguma coisa que ela não dá conta, aí ela puxa o adulto, né? Ao invés dela pronunciar alguma coisa, apontar, ela leva o adulto até o local para o adulto fazer o que ela está querendo. Ela tem dificuldade de prestar atenção, né? Quando a gente aponta um objeto, quando a gente fala assim,
olha lá aquela bola ali, né? Ela tem dificuldade de focar, né? De olhar para onde a gente está indicando para ela olhar. Não atende, né? Novamente, não atende quando não é chamado. Né? Essa é uma característica muito forte, né? Que a gente tem que ficar chamando várias vezes. Até alguns pais sempre costumam suspeitar se a criança está escutando. Né? Primeiramente, pensa assim, meu filho é surdo, meu filho não escuta, eu chamo, ele não me atende. E é vista como essa criança independente, né? Como eu tinha falado anteriormente. Ele faz tudo sozinho, ele se vira, ele não pede minha ajuda, não é carente, né? Não fica querendo o meu colo. E uma outra questão é em relação à audição, né? Eles podem se sentir muito incomodados com festas, com determinados ruídos, alguns barulhos, né? Barulho de trem, de liquidificador, foguete, barulhos muito fortes. E eles têm a tendência a apertar, né? A colocar as mãozinhas nos ouvidos para abafar o som. Né? Então, é comum a gente ver, né, as crianças fazendo isso. E entre os 3 e os 5 anos, né, a comunicação, né? A gente já vai percebendo essa alteração na comunicação, né? E aí a gente já começa a observar alguns atrasos em relação às outras crianças, principalmente em relação à fala. A escola já começa a conversar, já começa a suspeitar, já começa a falar com os pais, né? Que tem alguma coisa que está diferente, que é melhor investigar. E vamos ver o que mais aqui. Expressões faciais, né? Que eles não conseguem tanto identificar as expressões faciais e às vezes nem demonstrar também com a expressão facial. Então, é muito importante também a gente já começar a ensinar também a criança, né? Eu tô triste, olha só como que eu tô triste, agora eu tô com raiva. E mostrar mesmo as expressões para a criança já começar a ir identificando essas emoções. Que eles têm essa dificuldade também. A criança que não aponta, né? Que ela age como se ela não estivesse sendo ouvida, né? Como se ela não estivesse escutando. As ordens, né? Eu acho que essa é uma outra questão, assim, entre os 3 e os 5, né? Quando a gente pede alguma coisa, ela atende poucas das coisas que a gente pede. Vamos guardar os brinquedos, vem cá, pega essa bola aqui para mim, coloca na caixa, né? Então, ela atende menos, né? Ela compreende, né? Mas ela não faz o que a gente está pedindo para ela. Ela costuma brincar com partes de brinquedos. Essa é uma outra característica muito forte também. Né? Ela se interessa, por exemplo, pela rodinha do carro. E aí ela pode passar horas rodando aquela rodinha e olhando. E aí olha de um jeito, olha de outro e roda. Aquilo para ela é interessante. Né? Ela brinca de uma maneira diferente e com objetos diferentes. Alguns objetos que talvez a gente nem se importa, que a gente fala, né, não é interessante, ela acha interessante, ela pode ficar horas naquele, né, sentadinha no cantinho dela, observando e brincando com aquele objeto. Essa fascinação, né, por objetos que giram, enfileirar brinquedos, né? Não é toda criança que enfileira brinquedo que tem, né, o autismo, tem o transtorno. Mas muitas das crianças que têm transtorno enfileiram brinquedos, né? É uma característica forte também. Deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. A questão da rotina, né? Que as crianças acham complicado quando elas mudam de rotina, quando elas estão acostumadas a fazer tudo determinado naquele horário. Né? Por exemplo, está acostumada a sair da casa da vovó, vamos passar na padaria depois. Se a gente sai um dia da casa da vovó e não passa na padaria, aquilo vira um transtorno para ela. Né? Ela não consegue suportar essa mudança na rotina. Né? Então, ter rotinas estruturadas é muito importante para organizar, né? Para a criança, né, com autismo ficar mais organizada. Mas é importante também trabalhar um pouquinho dessas rotinas que saem um pouco fora do controle também, porque vai ter momentos que não vai ter como, né? Que a gente vai precisar sair da rotina e a criança vai precisar aprender a lidar com isso também. Mas quanto mais
estruturada for a rotina da criança, melhor. E a recusa por alimentos diferentes, né? Por texturas diferentes. Elas costumam ter uma sensibilidade muito maior que a Bruna, né? Que a terapia ocupacional também trabalha muito, né? As questões sensoriais. E é muito importante, né? Esse trabalho, porque tem muitas coisas que as crianças ficam incomodadas, né? Lavar o cabelo, cortar as unhas, escovar os dentes, né? Principalmente nessas áreas de autocuidado é muito difícil, porque elas se sentem incomodadas ao ser tocadas, com etiquetas de roupa e com a questão da alimentação também. Às vezes não é o gosto do alimento, às vezes é a textura que incomoda a criança, né? Então elas têm essa seletividade alimentar. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho de tudo. Se eu tiver esquecido alguma coisa, Bruna pode me complementar. Não, acho que é muito isso mesmo, assim, você falou dos principais, assim, o que eu queria lembrar de falar aqui, né, porque é uma coisa que chamou a atenção, assim, em relação ao meu filho. Ele falou no tempo certo, mas ele tinha uma característica que é muito marcante das crianças que falam, que a gente chama de ecolalia, que é a repetição. Ele repetia muito tudo que a gente dizia para ele. Então, né, um exemplo que eu sempre dou, quando ele queria água, se eu percebia que ele queria, que ele estava perto do filtro, né, estava tentando pegar, eu perguntava, você quer água? Ele falava, você quer água? Ele não falava, né, certo as coisas, assim, não respondia perguntas, ele falava o dia inteiro coisas da televisão, uma repetição constante. E isso me incomodava muito, assim. Às vezes ele respondia, assim, as coisas, mas era conversas mesmo, por exemplo, né? Se eu perguntasse para ele coisas que eram mais elaboradas, ele não falava. Mesmo um pouquinho maior, né? Depois que já estava com 3 anos, né? Depois do diagnóstico, isso se manteve um tempo, né? Então, assim, o diálogo mesmo demorou um pouco mais para melhorar, mas essas características que você falou mesmo, né? As questões da sensibilidade, isso é muito importante a gente falar que isso foi incluído, né, no DSM-5, então, assim, é muito comum eles terem uma hipersensibilidade, né, é como se as sensações incomodassem eles, sensações que às vezes não incomodam aos outros. Então, às vezes, uma luz, né, um barulho, ele chorava, por exemplo, quando ligava o liquidificador, ele já tapava o ouvido. Né? Então, assim, eram alguns medos que eu percebi que não eram normais. Né? Eu já tinha um pouco de conhecimento de integração sensorial também, mas a gente vê que, às vezes, as dificuldades nos ambientes sociais também têm muito a ver, né, com essas questões sensoriais, né, junto. As estereotipias também, que podem acontecer tanto na fala, né, essa produção de fala e repetitiva, ou mesmo as mais comuns, né, de balançar os dedos, de balançar o corpo, mas nem todos têm, né, nem todos têm essas estereotipias, né, não precisam ter todas as características, né, igual a Thalita falou, mas tem que ter um comprometimento, né, na comunicação social, na interação social, essas questões de comportamento, né, um comportamento mais repetitivo, às vezes estereotipado, né, que não tem uma função, e o interesse restrito, às vezes, muito, eles gostam de uma coisa só, às vezes, né, brinca só de uma coisa, só de um jeito, às vezes tem uma entonação da fala diferente também, né, dificuldade de perceber essas questões também da gente falar, né, quando está feliz, quando está triste, tem a ver com essas percepções, né, de entonação também, né, dificuldade em geral, assim, na linguagem de uma maneira geral, né, de ampliar o uso da fala, principalmente, assim, às vezes eles aprendem a pedir, igual a Thalita falou, só levando, né, mas não desenvolvem essa parte do diálogo, do vocabulário, de contar as coisas, compartilhar, né? Compartilhar objetos também na brincadeira.
Bem Não isso. entendem metáforas, né? Metáforas. Teve um pacientezinho meu que eu falei assim, a gente estava num joguinho, aí eu falei assim, acertou na mosca. Aí ele, o que você quis dizer? É, Então, Bruna, nos fala sobre a intervenção. É possível a gente interferir brincando? olha, Alan, assim, na verdade, o ideal, né? A gente tá sempre brincando. Quando são as crianças, né? Que o grande objetivo da gente é chegar na intervenção precoce, que essas crianças sejam, na verdade, diagnosticadas cada vez mais cedo, né? Algumas características, né? Aqui que a Thalita falou, a gente percebe desde muito pequenas nas crianças, desde bebê, às vezes não tem uma reciprocidade, um sorriso social, né? Então, assim, é muito importante essa questão de atentar para esses sinais e procurar ajuda, procurar um diagnóstico, procurar um médico, um neurologista, né, infantil ou um psiquiatra infantil, para buscar, né, esse diagnóstico. Muitas vezes os pediatras não têm todo esse conhecimento, infelizmente, né? Ou ainda tem um pouco aquele discurso do espera mais um pouco, né? É o tempo dele. E aí não é bom ficar esperando. O ideal, né, é a gente procurar logo o diagnóstico, e mesmo que não tenha certeza do diagnóstico, já fazer alguma intervenção, né? Então, se a criança não está falando, né, não está demonstrando essa reciprocidade de sorriso, de brincar junto, né, de olhar, por exemplo, quando a gente aponta alguma coisa, isso tudo já indica que ela está com um certo atraso, né? Então, às vezes já procurar uma fonoaudióloga, né, ou uma psicóloga que entenda de desenvolvimento, essas questões sensoriais, né? A gente percebe muito essa dificuldade, às vezes, de alimentação na introdução alimentar, né? Então, assim, a terapia ocupacional também ajuda muito nessa parte, não só a fonoaudiologia, né? Então, assim, é importante ter uma avaliação para conhecer essa criança, saber o que é que ela tem de dificuldade, como que está o desenvolvimento dela de uma maneira geral, né? E todos esses profissionais que eu falei aqui, às vezes o próprio médico, quando faz o diagnóstico, ele mesmo já encaminha, né? Tem cidades que têm alguns serviços, não sei como é que é aí em Igaratinga, mas tem algumas cidades, né, que tem as APAES, que já tem uma equipe que consegue fazer aquela avaliação completa para ver quais os atendimentos que aquela criança precisa. Ou mesmo, né, nas cidades em geral, tem às vezes algumas equipes, né, ou tem um médico ali que é responsável por esses encaminhamentos. É importante isso, né? Mesmo quem não tem condição de pagar um atendimento, mas buscar, né, uma rede de apoio ali na cidade, buscar algum profissional, alguém que possa avaliar essa criança, né, e dizer do que ela está precisando, né? Então, depois, se você quiser falar também um pouquinho dessa questão do encaminhamento aí, né, eu acho que seria legal. Então, assim, é importante também, à medida que a criança cresce, podem acontecer dificuldades de aprendizagem. Então, até uma psicopedagoga também pode ser indicado, né, no tratamento dessa criança, no acompanhamento dessas dificuldades. Falando um pouquinho, né, de cada um, assim. Então, a fonoaudiologia vai trabalhar a comunicação de uma maneira geral, né? Não só a fala, que as pessoas já pensam logo na questão da fala, mas a gente trabalha a comunicação de uma maneira geral, a compreensão dessa criança, né, a percepção auditiva, a própria interação. Como que essa criança brinca, por exemplo, né? Quando a gente fala do brincar, quase todos os profissionais usam a brincadeira para estimular as crianças, né, Thalita? A gente brinca muito, mas tem um objetivo naquela brincadeira, não é brincar só por brincar. Muitas vezes a gente está brincando tanto para ganhar, né, a confiança daquela criança, para ter um vínculo, mas também para a gente ensinar habilidades, ensinar imitação, por exemplo,
né, que eles têm dificuldade, às vezes tem habilidades motoras que a gente precisa ensinar, a própria linguagem mesmo, o nome das coisas, como que ele pode pedir, por exemplo, um pouco de faz de conta, porque eles têm dificuldade nisso também, né, a brincadeira simbólica, a alimentação, às vezes a gente trabalha também, se tiver outras questões, né, na própria dificuldade de articulação, de respiração também, a fono trabalha tudo isso. A terapia ocupacional está mais relacionada às questões de independência, de atividade de vida diária, que a gente chama, que são aquelas atividades que a criança faz todo dia, né? Tomar banho, trocar de roupa, escovar dente, o próprio brincar, que é uma ocupação mesmo da criança, né? Então, assim, às vezes atividades escolares precisam de adaptação, a criança precisa melhorar a coordenação motora para poder realizar as atividades escolares. Então, a TO vai trabalhar todas essas coisas, né? A psicologia já vai ter um olhar mais global para esse desenvolvimento, né? Às vezes tem uma avaliação, né, Thalita? Depois, se você quiser complementar. Tem uma avaliação, acho que, de praticamente todos os aspectos, assim. E eu acho que com um olhar, né, para o emocional que é diferente dos outros profissionais. Porque por mais que a gente, às vezes, oriente como lidar com o comportamento, né, ou com dificuldades, às vezes, que a família tem, né, de lidar com a criança no dia a dia, eu acho que a psicologia é o profissional, assim, principal para poder acolher, né, as dificuldades dessa família também, né, que às vezes precisa também de tratamento, de acompanhamento, porque o diagnóstico também não é fácil, é importante a gente falar disso, né? Sim, passa, né, começa, né, pela porta da psicologia muitas vezes para ajudar a fechar o diagnóstico, né, que muitas vezes os médicos pedem a avaliação neuropsicológica para ajudar a fechar, para ver se realmente é o autismo. Às vezes o médico tem alguma dúvida, né, aí pede a avaliação para a gente poder, né, sanar todas essas dúvidas. E aí é uma bateria de testes mesmo. A gente aplica testes para atenção, para memória, para inteligência, né, teoria da mente, né, que são questões emocionais, o comportamento, avalia muito a questão do comportamento também, né, que é uma questão que a gente trabalha muito com as crianças em relação ao comportamento. E com os jogos, né, com as brincadeiras, a gente consegue muito isso. Porque as brincadeiras, elas têm regras, né, cada hora é né, e é uma dificuldade também, né, que muitas crianças têm, é de esperar a sua vez, quer brincar, mas quer brincar do jeito dela, né, não aceita brincar do meu jeito, e aí a gente vai trabalhando todas essas questões com o brincar, para a gente ir começando a introduzir também, né, ela ir aceitando também a nossa forma de brincar. Porque se ela, num grupinho de crianças, quiser brincar somente do jeito dela, as outras crianças vão acabar isolando ela também, né? Porque ela só quer brincar do jeito dela, não aceita o nosso. Então, ela precisa aprender a conviver também, precisa entender, brincar, que também não é só da forma que ela quer. Não é só o brinquedo que ela quer. Eu uso muito isso, ó. Aqui tem uma regrinha. Aqui é um brinquedo, você escolhe, o outro eu escolho. E muitas crianças não aceitam e quer só aquele brinquedo, não quer o outro, não aceita a minha escolha. Ou quando aceita, não aceita da forma que eu quero brincar, né? Tem que brincar da forma que ela quer. Muitas vezes a gente vai trocar o brinquedo daquela criança, ela fica agressiva, fica agitada, nervosa e acaba mesmo machucando ela. Muitas vezes na alimentação também, eu vou comer só pão de sal. A mãe quer dar um biscoito, a criança prefere ficar com fome do que comer o biscoito. Então, assim, tem todo esse processo da criança autista, não só da criança, também do adolescente ou do adulto. Porque muitas vezes a pessoa vai descobrir o diagnóstico dela de autista, já está com 19, 20 anos. Então, assim, às vezes ela gosta de comer só aquilo, do meu jeito tem que ser. Ela tem esse problema de adaptação de rotina. Essa rigidez, né? Isso é uma coisa que eu considero a coisa mais difícil
de mudar mesmo, assim, é aumentar a flexibilização deles, assim. Meu filho, eu acho que até hoje tem algumas coisas que não muda mesmo, assim, que é difícil. A gente vai tentando aos poucos relativizar, mas né, essa questão dos alimentos, por exemplo, ele ainda tem uma certa seletividade. Então, assim, comer uma coisa diferente ou uma coisa nova, numa textura que ele não está acostumado, ele fala, não, não vou experimentar, deve ser horrível, sabe? Ele nem tenta, né? Ele não quer tentar. Então, essa coisa de tentar o que o outro quer, tentar uma coisa nova, muitas vezes isso é o mais difícil para eles, né? Então, assim, essa variação mesmo às vezes é da rotina, mas nem sempre é, né? Então, assim, o imprevisto, por exemplo. Então, se você já tinha tudo programado, ia fazer alguma coisa e de repente não vai poder fazer, Não quero. porque a outra pessoa não pode, né? Assim, é muito complicado. Então, assim, até hoje ele tem muita dificuldade com isso. Então, por exemplo, se desmarca uma consulta em cima da hora, né? O médico desmarca porque teve algum problema. Nossa, não, mas você já tinha me preparado, eu ia hoje, eu já estava. Mas eu não posso deixar de ir, ou é amanhã, né? Não, não pode ser assim, né? E sofre mesmo com isso, sabe? Chora, fala, mas eu não dou conta disso, né? Então, assim, a gente precisa também ter muito jeito para lidar com essas questões. Eu acho que uma coisa, né, já que você falou, Alan, sobre essa questão dos adolescentes e adultos, uma coisa que eu tenho me questionado muito e que eu acho que a psicologia tem um papel super importante, que é exatamente o autoconhecimento deles aprenderem a darem conta dessas situações, sabe? Porque chega uma hora que não é o pai, não é a mãe, né? Não é uma outra pessoa que vai ajudar. Eles realmente precisam aprender a lidar com essas dificuldades, né? As dificuldades sociais, às vezes as dificuldades no trabalho, na escola, né? Isso tudo eu acho que é uma rede mesmo, É né? A aprender psicologia a conhecer é mais o muito meu eu, importante. a conhecer mais o meu Exatamente, eu, controlar as minhas exatamente. emoções, os meus sentimentos e principalmente a minha ansiedade. Porque às vezes eles É, costumam renegar tantas coisas, eu não quero, não vou, e ele bate o pé, eu não vou fazer mesmo e não faz. A psicologia, eu acho que ela entra com um papel fundamental para ajudar essas crianças, esses adolescentes e os adultos a conhecer o seu eu, a ir além das suas limitações. E um conselho que eu também quero dar para algumas mães que estiverem nos assistindo, não limitar os seus filhos só porque eles são autistas. Não colocar eles numa bola de cristal. Deixar eles desenvolver. Porque eles têm a capacidade imensa, igualzinho eu e essas duas que estão fazendo essa live com a gente. Eles podem entrar na universidade e se destacar na área que são melhor para eles. Às vezes, não, mas ele tem dificuldade em matemática e não vai conseguir sair do terceiro ano. Vai sim. Se ele tiver um propósito, mesmo se ele tiver um professor apoio até encerrar o terceiro ano, ele vai conseguir. Porque ele tem uma área que ele se identifica. Ele tem aquilo que ele é bom. Então a gente tem que mostrar para a criança aquilo que ela é bom. Vamos trabalhar com ela aquilo que eu sou bom, aquilo que eu gosto de fazer. E nisso ela fica as entusiasmada. habilidades, né? Eu acho que é uma Alan, já que mensagem. você falou disso também, eu acho legal a gente falar que, assim, existem também, não são todos que têm altas habilidades, lógico, mas existem alguns autistas que têm habilidades impressionantes para desenho, para música, né? E mesmo que não tenha nessas áreas, né, ou que não seja um destaque enorme, eles têm algumas habilidades, por exemplo, de atenção a detalhes que a gente não tem, né? O pensamento deles é um pouco diferente da gente. Então, às vezes, o próprio trabalho repetitivo, que para a gente que é neurotípico, pode ser extremamente cansativo, para eles não é. Né? Então, assim, tem pessoas brilhantes realmente que são autistas e que têm muitas habilidades. Né? E mesmo aquelas crianças que não falam, a gente tem a tendência a achar que porque não fala não entende nada, né? Ou que não está percebendo nada que está acontecendo. Então, assim, tomar esse cuidado na hora de falar da criança também, não falar mal dela, não falar alguma coisa, vai magoá-la.
à frente dela, como se ela não estivesse ali, mesmo que ela não fale. Né? Muitas vezes eles podem estar entendendo, né? Mas eles não conseguem expressar o que eles estão entendendo. Né? Às vezes tem uma dificuldade mesmo nesse controle dessa fala, da própria expressão do que está sentindo, do que está se passando com eles, né? Sim, E às vezes e a as gente fala crianças, alguma elas coisa que magoa ele, percebem muito. Uhum. A gente fala alguma coisa, principalmente os autistas que não fala, e alguma coisa que magoa eles, pode ver que eles começam a ficar um pouco mais agressivo naquele momento, para mostrar, eu estou sentindo aquilo que vocês estão me falando. Preste atenção, uma forma de mostrar atenção. Eu estou sentindo, eu estou escutando isso que vocês estão falando de mim. Então eles começam a dar alguns sinais, fica mais agitado, um pouco mais nervoso, começa a andar para lá e para cá sem parar, porque ele está escutando tudo aquilo que a gente está falando e vai guardando o seu sentimento. É uma forma dele colocar para fora aquilo que ele está sentindo. E está sentindo um ambiente, né? Se a criança vive num ambiente tumultuado, num ambiente agressivo, num ambiente hostil, ela vai, consequentemente, ser afetada por esse ambiente. Né? Então, ela vai ficar mais agitada, né? Com um comportamento mais difícil. Quando a Bruna falou, né, a respeito dos pais, tomarem cuidado com o que falam, né, na frente dos filhos, né? Isso é muito importante. Eu estava fazendo uma avaliação. E aí, a criança, a avaliação é sempre muito difícil, principalmente quando é com as crianças que são mais agitadas, que se recusam muito a fazer, elas não querem sentar, não querem fazer. Aí a criança falou assim, eu não sei, eu tenho problema. Aí eu falei, como assim você tem problema? Quem disse isso? Da onde você tirou isso? Eu tenho problema, né? Aí ele, minha mãe que fala. Minha mãe que vive falando, né? E eu conversei com a mãe e ela falou, eu falo isso o tempo inteiro. Ele não dá conta porque ele tem problema. E aí eu fui tentar tirar isso, né? Não, você não tem problema, né? Você tem uma dificuldade, é difícil, né? Eu não estou falando que não é difícil, mas se você tentar, se você conseguir, eu estou te ajudando, você vai conseguir. Né? Só que você precisa ter persistência, precisa ter paciência, né? Então a gente tem que começar a tirar isso, né? Eu acho que muitos pais tendem a falar, ele não dá conta, mas eu faço isso, mas ele não dá conta, isso é difícil, né? Começar a colocar ao contrário, né? Para a criança, olha, você é inteligente, você dá conta, você é capaz, eu sei que é difícil, eu sei que é chato, eu sei que não é legal, mas a gente precisa fazer e você precisa aprender. E a criança é capaz, né? Que seja, se ela, né? A gente vai construindo isso pouquinho. Vai com que a criança dá conta. E aí a gente vai subindo degrauzinho em degrauzinho, né? Aos pouquinhos mesmo. Mas precisa desse incentivo para a criança, né? A criança precisa ouvir coisas positivas, né, a seu respeito. E complementar essa fala, quando mais cedo o pai começa a expor e ensinar o menino que tem que pegar na mão dele e ajudar ele a colorir, a descrever, ele vai aprendendo que não pode desistir no primeiro obstáculo, que ele tem que tentar. Se deixar um autista chegar com 18 anos, simplesmente não dou conta, não quero fazer, ele não vai querer fazer nunca, porque a fase fundamental para ele ter perseverança é a partir dos 2 anos de idade. Vamos falar que é o momento que o pai vai saber, realmente, o meu filho é autista? Porque é o momento que sai um diagnóstico, não vou falar, pode sair antes dos 2 anos? Pode. Mas é um momento que com 2 anos eu já tenho certeza, ele é. Então vamos começar a expor, vamos fazer? Não quer não? Vamos fazer, vamos aprender a fazer? Por isso ele vai aprender a ter uma disciplina e ter uma rotina. Porque se o pai não colocar disciplina para ele, chegar aos 20 anos, 19, ele não vai ter pai e mãe para o resto da vida. Ele tem que aprender a ter sua rotina, aprender a se virar, não de uma forma sozinho. Sim, de uma forma sozinho, mas o pai ensinando a ter esse limite, colocar limite nele, aprender. Vamos fazer dessa forma, vamos aprender a tomar um banho sozinho, vamos aprender a trocar de roupa sozinho, vamos aprender a colocar o arroz, a comida na boca sozinho. O pai tem que ensinar isso a partir dos 2 anos. Não é pegar, não, meu filho é autista, eu tenho que fazer tudo para ele. Não,
ele aprende. Hum, Então é pois isso que é. E não é é uma esperar. dos conceitos. É, isso que você está falando, né? Assim, é tão importante a gente colocar a família nessa questão da intervenção, porque a estimulação não tem que ser só dos profissionais, né? Hoje a gente sabe que os melhores estudos assim falam muito de uma intensidade do tratamento, né? Da estimulação. E essa intensidade, a gente sabe que muitas vezes a gente só consegue com essa participação da família. Então, a família que realmente estimula o seu filho no dia a dia, nisso aí que você falou, fazendo a criança se alimentar sozinha, né? Estimulando ela a se vestir sozinha, a tomar banho, né? A fazer atividades da escola, por exemplo. Ele pode ter dificuldades, mas isso não significa que ele não tem que fazer, né? Ele pode fazer coisas adaptadas, por exemplo. Se ele precisa de adaptação, né? Os pais também têm que ir até a escola e mostrar, levar um laudo, né? Isso é um direito. As crianças têm direito a essas adaptações e a família pode também, né? Participar na escola nesse sentido de estar ali buscando que ele tenha um mediador que ajude, de estar fazendo as tarefas com ele em casa, né? Então, assim, essa estimulação em casa, brincando com a criança, né? Isso que você me perguntou. A gente pode estimular brincando? Pode e deve, e deve. O pai e a mãe que brincam com a criança, às vezes, gente, não tem que ter brinquedo caro, não. Não tem que, mas eu vou ter que fazer milhões de cursos, eu vou ter que estudar, porque eu não sei, eu vou virar terapeuta do meu filho. Não é exatamente isso. Tem gente que até assume esse papel, né? E que vai estudar e para estimular a criança ali de acordo com um método e tudo, mas não é necessariamente isso. Né? Você pode tirar um tempo para sentar com seu filho no chão ou no cantinho que ele gosta ali de brincar com ele de coisas que ele gosta, às vezes uma bolinha de sabão que você vai soprar e aí você vai parar de vez em quando para esperar ele te pedir, né? Ou se ele gosta de cosquinha, você pode fazer cosquinha nele, você pode esconder. Então, assim, tem formas de estimulação que a gente não precisa gastar um tanto de dinheiro, né? E às vezes fazer pintura, né? Se a criança tem dificuldade sensorial, vai aos poucos. Você pode ir, né, ajudando ele, começa a pintar com o pincel, para depois pintar com o dedinho, por exemplo. Isso já é uma forma de ir ajudando ele a acostumar com uma textura diferente. No banho, por exemplo, trocar a bucha, né? Às vezes eles não gostam de tomar banho, às vezes por causa de coisas assim, às vezes é a bucha, às vezes é a água do chuveiro que é muito forte e aquilo para ele incomoda, né? Às vezes é o barulho do chuveiro, pode ser. Então, assim, a gente precisa observar a criança da gente, né? Quem é pai, quem é mãe, ficar atento ao seu filho e ver o que está acontecendo. A gente consegue perceber quando eles estão mais agitados. Por que é? Será que dormiu bem? Né? Ou não dormiu? Se alimentou? Se está com sono? Muitas vezes está com sono e aí aquilo deixa eles extremamente irritados, como toda criança, mas às vezes o autista não consegue te falar isso, né? Ou não demonstra tanto. Então a gente precisa estar prestando atenção nesses sinais para estar sempre dando, né, ouvido àquela criança, assim, tentando entender o que ela quer comunicar com aquele comportamento também, né? E também essa estimulação, né? Sempre, todos os dias, todos os momentos que for possível, né? Mesmo se não tiver essa disposição de sentar e brincar, mesmo que seja nessas atividades diárias, de estar estimulando a independência, sim, fazer junto se ele não consegue, né? Pegar na mão e fazer um pouco para eles irem aprendendo, né? E eu falo muito, eu gosto muito de frisar que os pais, eles são os melhores especialistas do seu filho, né? Não Isso. tem pessoa que conheça melhor que o seu filho do que o pai. Então, o pai, ele vai saber muito, por mais que às vezes os pais ficam um pouco perdidos sem saber, assim, né? Eu não tô sabendo o que meu filho quer, o que meu filho tá sentindo, né? Mas os pais conhecem, né? Os pais, eles passam a maior parte do tempo com a criança, então eles sabem muito mais que a gente.
né? Muitas vezes eles vão saber coisas que a gente fala assim, nossa, que interessante, né? Que bom que deu certo, que você fez dessa forma e conseguiu, né? Eu dou muitos exemplos, né? Eu estava com uma pacientezinha, ela entrou numa crise, começou a gritar e eu não conseguia acalmar ela. A mãe dela tentava, né? Respira, calma, vamos comigo. E ela, né? Toda desestruturada, gritando e chorando. E aí a mãe chegou e falou, ó, vamos lá. E começou a fazer isso aqui. Faz assim, faz assim. E aí a criança começou a fazer também e foi se acalmando. Então, assim, a mãe tinha uma técnica perfeita para acalmar a filha dela, que eu não tinha, né? Então, assim, os pais, eles precisam acreditar que eles são capazes, sim, e que eles sabem muito bem lidar com seus filhos, né? Não colocar isso somente na mão do profissional. É claro que a gente estuda, que a gente, né, dá o nosso melhor, mas tem algumas coisas que é o pai e a mãe que vai saber, né? Que é o pai e a mãe que está ali junto com a criança, que vive, né, alguns momentos que a gente não vive com a criança, que a gente não presencia. E eu acho extremamente importante os pais também começarem a estudar, né? Entra de cabeça mesmo nesse mundo, começa a ver vídeo, tem muito vídeo bacana, né? Tem muitas páginas na internet, no Instagram, que a gente consegue aprender muito, né? Eu vou até puxar assim, a sardinha para a Bruna, porque a Bruna tá oferecendo curso, né, para os pais. Ela fez um e-book de brincadeiras, né? Um curso excelente. O e-book é muito bom, muito simples, uma linguagem fácil, acessível, de formas assim que vai ajudar os pais, né, a brincar, né, a lidar com a criança, né? Então, assim, os pais, eles precisam buscar, né? Buscar ajuda, né? Buscar aprender, buscar se aprimorar, para eles irem também, porque eles também têm participação, não deixar somente na mão do profissional, principalmente agora, né? Com a pandemia, a gente viu a importância que tem, né? Essa estimulação em casa, essa participação dos pais. Às vezes a gente tá dando uma orientação à distância, né, pelo teleatendimento, e aí depende simplesmente dos pais para fazer, né? Não depende da gente, né? A gente passa alguma orientação, mas aí é o pai que vai fazer, é o pai que vai se empenhar para realizar aquela atividade ou não. Isso mesmo. Né, é fundamental, assim, os pais têm uma importância muito grande nessa infância, nessa estimulação, assim, nessa percepção mesmo, inclusive, assim, até quando tem crianças que precisam de tomar medicação, né, muitas vezes os pais ficam com dúvidas e ficam, às vezes, ai, o que eu vou fazer? Eu dou, não dou medicamento? Então, assim, até essas decisões, né, que são muito difíceis, às vezes, de serem tomadas, né, às vezes parar de trabalhar para cuidar de uma criança, né, tem muita família que passa por isso, a mãe às vezes para de trabalhar, então essas decisões, elas também impactam muito nessa família, né, e aí eu acho que a gente tem que fortalecer essa família, né, de dizer para eles que, assim, eles sabem o que é melhor para o filho deles. E eles conhecem, então é essa observação no dia a dia. Se está tomando um medicamento, observa, faz um diário, né? Como que ele se comportou, quais foram as reações que ele teve, para você saber se realmente está fazendo um bom efeito ou não, para quando você for ao médico, você ter o que contar. Não é eu acho que foi assim, mas assim, prestar mais atenção mesmo ao seu filho, fazer disso uma parceria, né? A gente, quando recebe uma família que é interessada, que é comprometida, que faz perguntas, que quer aprender, que quer estimular em casa, isso é tão bom, gente, né? Isso é positivo, isso é extremamente positivo. Então, não tenha vergonha de perguntar para quem atende seu filho, né? O que você está trabalhando? O que eu posso fazer para ajudar em casa? Né? Então, assim, e falar também, olha, eu estou percebendo que eu estou com dificuldade de tirar a fralda, por exemplo, né? Ou o comportamento dele está estranho esses dias, né? Ele está fazendo alguma coisa que ele não fazia,
para a gente também tentar ajudar, né? Então, assim, a gente tem um conhecimento técnico, às vezes, né? Maior, um pouco maior, e um pouco de experiência com várias crianças diferentes. Mas o seu filho é o seu filho, né? Então, assim, cada um é de um jeito. O ser humano é tão diferente porque os autistas não seriam, né? E é um espectro, cada um tem características diferentes, uns têm mais dificuldade na comunicação, outros têm mais no comportamento, né? E tem essa variação muito grande. Então, a gente precisa prestar atenção mesmo na individualidade deles, né? E a família entra aí um papel super importante. A escola também, eu acho muito importante, eu acho que é legal a gente falar disso, mas nesse momento com a pandemia, eu acho que a família está mais importante ainda, né? E a família ser sempre positivo perto deles. Sempre mostrar e dar muito amor, muito acolhimento, muito carinho, que é isso que às vezes eles precisam. É uma das coisas que eles mais precisam: atenção, carinho, apoio. Às vezes um pequeno abraço, tá sentado do lado dele ali, às vezes isso para ele já é essencial. Então assim, se você tem filho autista, dá esse apoio, dá esse carinho. Toda família, toda casa tem problema, mas não leva esse problema para perto da criança. É porque às vezes vocês vão ficar agressivo perto deles, eles vão pegar essa agressividade e vai levar para a vida deles, né? Às vezes vocês vão levar um problema, a ansiedade, o nervosismo, eles vão pegar isso para eles e vão levar para o dia a dia, principalmente a criança, que ela vai construindo o seu aspecto ali. Então, assim, seja sempre levando amor, carinho, atenção, porque vocês vão ver que o seu filho vai desenvolver de uma forma que ele vai conseguir fazer as coisas sozinho. Então, dá esse carinho, dá esse amor e nunca coloca eles numa bola de cristal. Meu filho, ele tem autismo, ele não pode fazer nada, eu tenho que fazer tudo por ele. Deixa ele desenvolver. Deixa ele mostrar o que ele é capaz. E vocês vão surpreender com a capacidade que eles têm, que é muito grande. E outra coisa também, né, Alan, eu acho que é importante a gente falar que autistas também, eles são pessoas que precisam de educação, de limite, né, e limite também é amor. Então, assim, tem crianças que às vezes têm comportamentos, às vezes nem é uma agressividade forte, mas às vezes puxa a mãe, belisca a mãe, dá um tapa no rosto, não porque ela está querendo machucar, mas porque ela quer chamar a atenção, e a mãe não fala nada, né? Eu já tive algumas mães assim, isso assim me mexe muito comigo, me toca muito, porque eu fico muito triste quando eu escuto uma pessoa dizer que os autistas são agressivos. Eles não são, né? Eles não são. Muitas vezes, como eles não sabem como comunicar, como eles não sabem como chamar atenção, às vezes eles fazem alguma atitude e aquilo faz o pai e a mãe olhar ou fazer o que eles querem, e eles começam a repetir esse tipo de comportamento, né? Gritar ou bater. E às vezes o pai e a mãe não ensinam que isso não é o certo, não ensinam um outro jeito, né? Também, que ele pode chamar, né? E quando acontecer isso, mostrar para o seu filho que ele tem que fazer carinho, né? Que ele não tem que bater. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que a família também tem um papel muito forte, né? De não permitir esses comportamentos desde quando eles começam. Depois que já está acontecendo há muito tempo, é mais difícil de mudar, né? Eu acho que vocês têm mais propriedade ainda para falar disso do que eu. Mas a família tem que cuidar dessa criança, assim, nessas questões de saber falar não. Não é porque é autista que pode tudo. Não é porque é autista que a gente tem que fazer tudo por eles, dar comida na boca, dar banho, pôr a roupa. Tudo. Eles crescem, né? Eles crescem, eles precisam aprender a se virar sozinhos, mesmo que eles não saibam falar, né? Então a gente precisa ensinar, fazer junto, deixar ir fazendo aos poucos sozinho, e estimulando para que eles aprendam o que é certo e o que é errado também, né? E eu costumo falar muito para os pais que não é com a idade que ele vai aprender. Ele vai aprender com o ensinamento, né? Não é porque ele vai crescer, ele vai crescer, ele vai aprender quando ele crescer. Não. Se você não ensinar, ele vai crescer e ele não vai aprender.
né? Então você precisa ensinar para ele aprender. Não vai ser com a idade, com a maturidade, né? Se a gente não ensinar, ele não aprende. Então a gente precisa estimular. E eu observo muito a evolução, né, das crianças quando elas começam a se expressar melhor. Quanto melhor a expressão, quanto melhor a comunicação, melhor é o comportamento. É incrível. A criança começa a se expressar melhor, o comportamento dela vai melhorando. Então, o mau comportamento, ele vem muito da falta de comunicação, da falta de expressão, quando a criança não consegue expressar o que ela quer. Então, a gente precisa trabalhar muito essa comunicação, essa expressão. É assim, às vezes a própria comunicação alternativa, que é uma coisa que os pais não costumam gostar muito, tem um pouco de preconceito, mas às vezes é interessante a gente trabalhar quando é um autista, né, que já entende um pouco melhor figuras, mas trabalhar muito essas questões de pedido, não dar tudo na mão, assim, ao menor sinal, e esperar a criança te pedir, ensinar ela a te pedir, ensinar a apontar, né, ensinar a falar pequenas coisas, falar dá ou fazer um som, né, porque você sabe muitas vezes o que a criança quer, mas a gente precisa mostrar para ela a importância dela se comunicar. E quando ela aprende que o que ela faz ou o que ela fala tem um efeito no outro, isso muda, gente. É como se virasse uma chavinha, sabe? Eles começam a entender, eu posso, então, mostrar o que eu quero. Né? E aí, assim, só da criança aprender a pedir, a demonstrar o que ela quer, mostrar quando ela está com dor. Né? Então, ensinar, por exemplo, para a criança as partes do corpo. Se ela estiver doendo, se ela estiver, né, demonstrando que ela está com dor, você pode perguntar para ela onde que está doendo, para ela te mostrar. Então, assim, tem coisas que são muito importantes, são fundamentais da criança aprender para ela se comunicar mesmo, para ela dizer, às vezes até nessas situações extremas, né, de dor mesmo, mas a gente precisa estimular isso desde pequenininho, desde quando perceber que tem alguma questão, que tem algum diagnóstico, né, e nunca é tarde para estimular também, se, meu filho já está mais velho, ainda não fala, ainda não tem intenção, mas será que ele precisa? Será que ele precisa te pedir as coisas? Será que ele precisa se comunicar? Né? Às vezes a gente nem dá oportunidade, às vezes a gente não dá tempo para o outro falar, para o outro ter uma atitude que demonstre que ele quer interagir, que ele quer brincar, por exemplo. Né? Então, assim, essas pausas também são muito importantes para a criança ter esse lugar de ser ouvida também. Né? Então, assim, essa estimulação, ela é muito importante da comunicação. Eu concordo com a Thalita, mas pensa bem, né? Se a gente estiver num país estrangeiro, que a gente não sabe falar nada, e a gente está com fome, por exemplo, ou está sentindo dor, e você quer pedir ajuda, e você não consegue, gente. Né? Então, assim, realmente é angustiante. Então, às vezes, a gente precisa se colocar um pouco no lugar deles. Né? Assim, por que tem tanto comportamento difícil? Às vezes tem alguma coisa que está acontecendo ali e que ele não está conseguindo expressar. Né? Então, por isso que é importante a gente estar prestando atenção em todos os sinais, nessa comunicação sutil também. Né? Gente, o nosso tempo o bate-papo foi tão bom que já deu 58 minutos. Nós temos que encerrar. Vocês querem deixar alguma frase para as mães que estão nos assistindo sobre o autismo mesmo, para nós poder encerrar? Primeiramente, quero agradecer você, Thalita, pelo aceite. Você, Bruna, muito obrigado. Em nome do CRAS de Caratinga, da Secretaria de Assistência Social, gratidão mesmo, viu? Muito obrigado pelo sim, por acrescentar nesse conhecimento nessa noite para nós. Essa live vai ficar salva no Instagram do CRAS, tá? Para quem quiser compartilhar, poder assistir. Acredito que vai ajudar, pode ajudar muita gente. Gratidão mesmo. Obrigada a você, viu, Alan? Não, eu agradeço muito. Queria dizer, assim, que é isso, assim, as famílias, né, se importarem
e procurarem estimular os seus filhos. Quem quiser me seguir aqui no Instagram, eu falo muito sobre essas questões do brincar, da estimulação, da comunicação, né? Tem o meu curso que a Thalita falou um pouquinho também, né? Eu lancei um curso sobre o brincar, como brincar com crianças com 26 autismo. segundos. Tudo bem, bem direitinho. Então, quem se interessar, esse mês, inclusive, eu estou fazendo uma promoção, ele está com 30% de desconto, então tem um cupom, é mês do autismo. Todas as letras maiúsculas e sem acento no mês. Vai Tá cair bom? É aqui só mesmo. procurar lá no Instagram.